Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão e no dia de hoje o Senhor nos entregou os Salmos 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia! Essa passagem, esse salmo, ele tem como título a bem-aventurança de quem recebe o perdão. É interessante que no início desse salmo ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E se você simplesmente parasse aí e não viesse meditar no contexto completo desse salmo, você iria talvez conjecturar: então quer dizer que o Senhor escolhe, né, a quem Ele vai perdoar. São bem-aventurados, são agraciados, né? São benevolentes, são beneficiados aqueles que o Senhor escolhe. Mas por isso que eu costumo dizer, e não é uma ideia minha, é o que é a verdade. Nós não devemos usar versículos isolados para nos basear, viver as nossas vidas, porque muitas vezes detemos entendimentos deturpados daquilo que o Senhor quer nos mostrar. O salmista, no caso aqui, o próprio rei Davi, ele quis mostrar que a bem-aventurança em ter a graça do Senhor no perdão do seu pecado, no exame da sua existência e não ser atribuído iniquidade, né? Quando ele diz que o pecado é coberto, ele não está dizendo que o Senhor ele está encobrindo o pecado. Ele está dizendo que Ele está cobrindo, que Ele está perdoando, Ele está esquecendo, Ele está lançando no mar do esquecimento. Mas
É tudo uma questão de posicionamento. É tudo uma questão de mudança de atitude. Porque quando o Senhor diz assim, aquele que abandona o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoá-lo, ele não está dizendo, continua pecando que eu vou te perdoar. Você alcançou a graça, então pode permanecer. Não. Ele está dizendo que eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso me arrepender do meu pecado. E eu preciso abandonar o meu pecado. Para que assim eu venha alcançar essa bem-aventurança. Para que assim eu possa estar diante dessa verdade que a palavra diz, que a minha iniquidade é perdoada. Que o meu pecado será coberto. Que o Senhor não me atribuirá mais a iniquidade. Porque ele diz que enquanto ele se calou, enquanto ele ficou retendo aquilo, enquanto até ele se iludiu, aqui estou conjecturando, achando que aquilo que ele estava fazendo não era pecado, enquanto o inimigo de nossas almas, o inimigo que é não só nosso inimigo, mas inimigo do nosso Senhor, enquanto ele nos coloca a ilusão de que não tem nada demais aquilo que estamos praticando, é como a palavra que o rei Davi usou. Enquanto calei os meus pecados, enquanto escondi, enquanto eu acreditava que não era pecado, os meus ossos envelheceram. Porque eram grandes os meus gemidos. Porque a mão do Senhor pesava sobre mim. A mão dele pesava porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Nos constrange, nos incomoda. Muitas vezes não queremos ouvir. Continuamos nesse mesmo pecado, continuamos vivendo essa vida dissoluta, mas o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo nos constrange. Enquanto nós deixarmos nossos pecados e iniquidades prevalecer, enquanto estivermos vivendo isso, calando ele, esse peso vai continuar sobre nossas vidas. E ele ainda declara que o vigor se tornou em sequidão de estio. Você não vive em paz, você não vive bem. O teu vigor não resplandece. Nada que você faz. Nada. Existem ilusões, existem felicidades passageiras, falsas felicidades, na verdade. Mas quando ele diz que confessou o seu pecado e não ocultou mais a sua iniquidade, que ele disse ao Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É como a palavra diz. Se confessares, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se abandonares, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ele ainda declara no restante dessa passagem que nós não sejamos como insensatos, como os animais, né? O cavalo, a mula, porque eles não têm entendimento, eles obedecem porque eles são forçados. Mas eu já ouvi histórias onde esses próprios animais, quando forçados com cabresto, com chicotes, se rebelaram. E isso pode acontecer também, né, conosco.
porque mesmo que estejamos presos, aprisionados, né, com cabrestos, porque é isso que o inimigo de nossas almas faz conosco, mesmo que isso venha acontecer, rebele-se contra o que é mal, o que não está de acordo com a palavra do Senhor. Confesse, por mais que você não consiga abandonar, mas confesse ao Senhor. Se derrame ao Senhor. Entregue todos esses pensamentos, essas atitudes nos pés do Senhor. E sim, Ele determina. Porque o ímpio, que são aqueles que praticam a impiedade, né? Que são aqueles que estão afastados, né, da verdade do Senhor. Muitas pessoas pensam que não são, porque estão dentro de um templo, porque leem a palavra, porque detêm conhecimento, porque oram, né? Porque muitas vezes até são usados por Deus. Mas a impiedade não está em não praticar essas coisas. A impiedade está dentro dos nossos corações. Quando nós nos colocamos altivos, irredutíveis, para reconhecer os nossos pecados, nos arrepender dele e abandoná-los, sim, nos tornamos ímpios. Mas ele diz, mas a misericórdia do Senhor assistirá àqueles que confiam no Senhor, aqueles que fazem como o salmista Davi, o rei Davi, que confessa e deixa o seu pecado. E sim, ele determina: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, sim, porque deixaremos de ser ímpios e passaremos a ser justos quando nos colocarmos nessa condição. Não é que nós não vamos pecar. Somos falhos, somos seres humanos, carne, estamos nesse mundo caído e passivos de cair, de errar. Mas que o Espírito Santo esteja o tempo inteiro te constrangendo e me constrangendo para que possamos fazer igual o rei Davi, igual o salmista Davi, e declaremos o nosso pecado ao Senhor, confessemos ele a Ele e abandonemos para que possamos então viver essa verdade que está no fim desse salmo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que são retos de coração. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.